A paz do Senhor, meus queridos, como estão vocês? Espero que esteja tudo bem e eu quero convidar vocês a permanecer comigo mais uma vez nesse vídeo para nós estarmos fazendo menção da palavra do Senhor nesse dia, amém? Sei que Deus falará fortemente aos nossos corações dentro dessa palavra, assim como Ele tem falado comigo, em particular dentro dessa palavra, amém? Eu sou Robson Silva, tenho uma palavra de Deus para você, para as nossas vidas nos dias de hoje. Continua comigo e o recado de Deus virá logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe o dia de vocês, continue comigo, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus falará a mais pessoas através dele. Esteja atento para ouvir a voz do Senhor e o que o Senhor tem para nos dizer, que é para o nosso bem. Toda a correção, toda a palavra do Senhor sempre é para o nosso bem, para que nós não venhamos desviarmos das suas palavras e que nós venhamos passar toda a eternidade com Ele futuramente. Amém? Eu quero deixar para os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes, no seu capítulo de número 16, versículo de número 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: Sairei ainda essa vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Sansão, sendo um nazireu, um escolhido de Deus, para cumprir os votos, os mandamentos do Senhor, em um certo momento ele se desvia, ele perde o foco. Em um certo momento ele se envolve com coisas que não era para se envolver, ou melhor, com pessoas que não era para se envolver. A palavra de Deus vai nos dizer que Sansão ele se deita com a mulher que não era para ele se deitar, se envolve com a mulher que não era para ele se envolver, e logo depois ele se envolve com outra mulher, também uma filisteia, chamada Dalila. Nesse momento, a gente vê que Sansão já havia perdido a sua visão. É porque se nós formos focarmos pelo lado material, pelo lado natural, a gente vai pensar que Sansão ele perdeu a sua visão no momento que estava perto da sua morte. Mas a gente vai ver que Sansão ele já havia perdido a visão espiritual. Tanto é que quando os filisteus vêm agora para capturá-lo ao mando da própria Dalila, a gente vai ver que Sansão fala: agora eu sairei e me defenderei e vou vencê-los assim como aconteceu das outras vezes. Mas tem algo aqui que a gente precisa ver. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus já havia se retirado de Sansão. Mas tem um detalhe, ele não havia percebido ainda. Infelizmente, irmãos, em nosso meio, nos nossos dias de hoje, tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas que não percebeu ainda que o Espírito de Deus já se retirou delas. Por quê? Porque anda com pessoas que não era para andar, faz coisas que não agradam ao Senhor e acham que estão agradando a Deus. Faz o que não era para fazer, fala o que não era para falar e não há arrependimento em seu coração e continua fazendo. E não percebe que o Espírito de Deus já não está mais numa vida, que continua nas práticas pecaminosas e não há arrependimento. O Espírito de Deus só habita em um coração onde há erro, há falha, mas que quando há erro, há falha, há arrependimento. E o perigo de nós estarmos na presença do Senhor,
mas estarmos ou pensarmos que estamos na presença do Senhor, mas não termos o Espírito de Deus mais em nossas vidas por causa das nossas práticas e pelas nossas falhas e as nossas faltas de arrependimento, o perigo disso tudo é que a gente não vence a guerra espiritual. A gente não vence a guerra contra o nosso inimigo se a gente não estiver cheio do Espírito do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado porque o inimigo ele é astuto. E a palavra de Deus vai dizer que ele está ao nosso derredor, procurando todo aquele que ele possa tragar. E quem é aquele que ele pode tragar? É aquele que se desvia dos mandamentos do Senhor e da legalidade, que pratica a concupiscência. É aquele que pratica o pecado, que gosta e que ama o pecado e não há arrependimento. Esse o inimigo traga. Ou aquele que está cego espiritualmente, que ele está convencido de que ele é convertido, mas na verdade ele não é convertido. Por quê? Porque não deixou as práticas pecaminosas. Não deixou o velho homem, a velha criatura para trás, para agora viver uma nova vida. Esse pode até estar em todos os cultos, pode até estar na igreja todos os dias, mas o Espírito do Senhor está longe dele. Ele pode até abrir os seus lábios e adorar ao Senhor, mas a palavra do Senhor vai dizer que muitos adoram de lábios, mas o coração está longe do Senhor. Tem muitas pessoas que chamam Deus de Senhor, mas não sabem verdadeiramente o significado da palavra Senhor. Tem muitas pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas não sabem verdadeiramente o significado da palavra Senhor. Ser Senhor da minha e da sua vida é deixar Ele conduzir, deixar Ele reger os nossos passos e a gente se submeter à vontade dEle, aos mandamentos dEle, aos princípios dEle. Isso é ser Senhor, ter Jesus como Senhor em nossas vidas. Se eu digo que Jesus é meu Senhor, mas eu não ando conforme o seu querer e conforme a sua vontade, e eu não me arrependo, eu estou dizendo que ele é Senhor só da boca para fora, mas eu sou hipócrita, porque eu digo que ele está regendo a minha vida, mas na verdade eu estou fazendo o que eu próprio quero e não a vontade dele. E isso, quando eu ajo dessa forma, pode ter certeza que o Espírito de Deus não está na minha vida. Então é preciso que a gente venha ter cuidado, a gente venha ter vigilância, para que nós não venhamos agir como Sansão, que nós não venhamos ser como Sansão, que já havia perdido a visão espiritual muito antes de ter perdido a sua visão física. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu queria deixar para a sua vida, e para a minha vida, para a nossa meditação nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida. Continue comigo nessa jornada. Eu estou começando agora, sou uma pessoa humilde, conto com a presença de vocês. Como vocês sabem ou já perceberam, não sei falar direito, mas o amor de Deus e a vontade de fazer a obra do Senhor arde no meu peito. E cumprindo um dos seus mandamentos, eu quero praticar o ID do Senhor. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas, para que mais pessoas venham ouvir a palavra do Senhor, para que Deus venha falar com mais e mais pessoas e me ajudar nessa caminhada, que não é fácil. Amém? Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família grandemente e que Deus venha derramar chuva de bênçãos na sua vida e em todos os seus caminhos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Que a paz do Senhor esteja com vocês.